A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Norberto, passando aqui para mais um vídeo que eu acredito que irá contribuir para o seu crescimento espiritual. Hoje nós iremos falar sobre 3 pilares importantes na vida. Estes pilares são importantes para a vida, tanto espiritual como também no aspecto secular das pessoas. É isto mesmo, tá? Então, hoje nós iremos falar sobre esses 3 pilares e eu gostaria de começar tendo como texto áureo, texto base, o livro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 24 e versículo 25, que diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Observe que nós iremos apresentar 3 pilares importantes para a vida, na vida das pessoas, e nós tomamos como base o livro aos Romanos, neste capítulo 8, e versículo 24 e 25, que o apóstolo começa falando sobre esperança, e é justamente este pilar que nós iremos apresentar em primeira mão como um dos pilares, ou seja, um dos 3 pilares importantes na vida. Por quê? Nós podemos observar que esse texto está falando sobre pilares, mostrando para nós a importância e o fundamento da esperança, e nós vemos que, se nós observarmos bem, muitos personagens bíblicos, eles foram vitoriosos justamente porque eles tiveram este primeiro pilar. E por que não dizer, eles tiveram os 3 pilares que nós apresentaremos nesta apresentação ou neste vídeo. Eu formulei esta mensagem em 3 partes e, portanto, nós iremos iniciar falando sobre esperança. Agora, o que vem a ser esperança? O que é esperança? Esperança é a capacidade de esperar que algo aconteça ou que algum problema seja resolvido em um tempo que não sabemos estimar. Então, as pessoas que elas possuem a esperança, elas têm aquela capacidade de esperar que as coisas mudem, que as coisas se alterem, que as coisas se modifiquem em sua vida. Mas a esperança dá a capacidade para que a pessoa aguarde que algo seja transformado, tenha uma mudança, ou seja, saia de um estado ruim para um estado melhor, mesmo que a pessoa não consegue estimar em qual tempo, em qual período esta mudança acontecerá. Então está aí a questão da esperança. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: em esperança somos salvos, ou seja, em esperança fomos salvos. Então nós acreditamos na salvação, mesmo sem ainda ter visto esta salvação, mas nós acreditamos porque nós confiamos nas palavras do Senhor Jesus e Ele nos capacitou para guardarmos que esta salvação chegue até nós. Então a esperança, ela nos ajuda a guardar. Por isso que o profeta messiânico, no capítulo 40, no versículo 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então nós vemos que o profeta messiânico, ele já falava, através deste profeta, Deus usou o profeta para nos explicar a importância da esperança, porque quando você tem esperança, a esperança te dá força, ela renova você, ela te dá capacidade para que você aguarde o tempo que algo novo há de acontecer em sua vida. Agora falaremos pelo menos 3 benefícios da esperança. Quais são os benefícios da esperança? A esperança nos enche de paz. Então, todas as pessoas que são cheias de esperança, ainda que elas estejam atravessando situações difíceis em suas vidas, elas conseguirão ter paz, porque a esperança traz paz para as pessoas. Uma pessoa que não tem esperança, ela não tem paz porque ela se torna uma pessoa frenética, agoniada, aquela pessoa, entendeu?
que se torna desesperada, porque o oposto de esperança é desespero. Então, quando você vê uma pessoa desesperada, ela fica frenética, ela fica agoniada. E também, o segundo benefício da esperança. Qual o segundo benefício da esperança? A esperança edifica a nossa fé. Hebreus 11:1. A Bíblia diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, para você esperar, é necessário que haja esperança. E a prova das coisas que se não vê. Então, quem tem esperança, ele não está vendo, ele ainda não consegue ver o seu milagre, a sua resposta, a solução, mas ele tem a capacidade de esperar, crendo que algo especial acontecerá. Terceiro benefício da esperança, a esperança fortalece o nosso coração. Salmo 31, versículo 24, o salmista diz, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Então, quando nós temos esperança, Deus fortalece o nosso coração para que nós possamos viver o melhor desta terra, para que nós possamos viver as suas promessas. Agora vamos para o segundo pilar importante na vida. Estes pilares são importantes na vida de qualquer pessoa. Não importa se é crente, se não é crente, se é cristão, se não é cristão, se é religioso, se não é. Mesmo na área secular, esses pilares são importantes. A esperança é fundamental, capacidade de esperar. Muitas pessoas já perderam tantas bênçãos de Deus porque elas não tiveram a capacidade de esperar. Segundo pilar importante da vida, a paciência. Nós vemos que o apóstolo, em Romanos 8, como nós vimos, como nós lemos, ele fala, sobre que em esperança somos salvos. E ele fala também da paciência. Paciência em quem? Em Cristo Jesus. Então, observem, a paciência é uma virtude que capacita a pessoa a sofrer situações desagradáveis e injúrias, de outras pessoas, sem perder a calma. Então, quando alguém tem paciência, ele é injuriado, ele passa e sofre situações desagradáveis, mas ele consegue tolerar tudo isto sem perder a calma. Por isto que o salmista, no Salmo 40, no versículo 1, ele diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós sabemos que o salmista Davi, ele é um exemplo de paciência. Ele teve paciência para tolerar aquele incesto do seu filho com a sua filha. Ele teve a paciência para tolerar a conspiração de Absalão contra ele mesmo. Então nós vemos que Davi foi uma pessoa muito paciente. Ele teve também paciência para esperar o tempo de Deus cumprir na vida dele, para que ele pudesse se assentar no trono no lugar de Saul. Ele não se precipitou de matar Saul como aquele soldado, aquele valente dele falou, mata, Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos, mas ele não agiu desta forma. Por que ele não agiu assim? Porque ele era um homem paciente, ele tinha capacidade de esperar com calma, até mesmo para que Deus colocasse ele no lugar do seu adversário. Quantas vezes as pessoas se precipitam, querem fazer vingança com suas próprias mãos, porque não conhecem a importância da paciência. Agora, por que devemos ter paciência? Podemos citar pelo menos 3 exemplos de por que nós devemos ter paciência. A paciência faz bem à nossa alma. Lucas 21, 17, 19. Olha o que a Bíblia vai dizer. E todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Então, quando você é paciente, quem adquire, quem leva o bem maior é a sua própria alma. Entendeu? Então, quando nós falamos de alma, nós falamos dos nossos sentimentos. Quando nós falamos de alma, nós falamos dos nossos pensamentos. Quando nós falamos de alma, nós falamos das nossas emoções, porque fica tudo concentrado justamente na nossa alma. Uma pessoa impaciente é uma pessoa perturbada. Uma pessoa impaciente é uma pessoa sem força e sem calma. Entendeu? Então, mas quando nós temos paciência, quem possui, quem adquire, quem ganha, o lucro é para a nossa alma. Então, a paciência faz bem à nossa alma. Segundo, a paciência nos traz alegria. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, quando nós temos paciência no final da história, mesmo com tantos desamores, tantas situações desagradáveis, mas no final da história, a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração permanecerá alegre, porque a paciência nos traz
alegria. Agora vamos lá. Terceira razão pela qual nós devemos ter paciência. A paciência é um fruto do Espírito. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Onde nós encontramos isso? No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Então, a paciência é fruto do Espírito, entendeu? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Então, estes são os benefícios que a paciência traz para a nossa vida. E finalizando, o último item importante, que é o terceiro pilar importante da vida, quem é perseverança. Então, eu falei esperança, falei da paciência, e agora estou falando da perseverança. Vamos ver o que é que a Bíblia fala para nós sobre a questão da perseverança. A Bíblia afirma que apenas os perseverantes serão salvos. Perseverança é a capacidade, é uma qualidade encontrada ou uma virtude encontrada em uma pessoa que é capaz de resistir firme diante de determinadas situações, até mesmo muitas vezes adversas, sem desistir do seu propósito. Então a perseverança ajuda a pessoa a permanecer firme no seu propósito. A luta vem, a tribulação aperta, o diabo se levanta, os inimigos se opõem, mas a pessoa permanece firme, ele não desiste, ele está determinado, consciente de que foi escolhido para vencer. Então a Bíblia afirma que apenas os perseverantes serão salvos. Marcos 13:13. E sereis odiados de todos ou por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, em qualquer aspecto da vida, a perseverança é importante, principalmente para nós cristãos que estamos buscando a nossa salvação. Principalmente para você que está aí buscando a Deus, você tem o desejo da sua salvação, é necessário perseverar. Quantas pessoas que perderam a capacidade de esperar, perderam a paciência e por isso não perseveraram? Então, para que você consiga perseverar, é necessário que dois itens importantes estejam juntos com essa chamada perseverança. Primeiro, a esperança, a capacidade para esperar, a paciência, a capacidade e a virtude de manter a calma mesmo diante de injúrias. Você precisa resolver suas coisas com calma. Peça equilíbrio, peça a Deus que te dê graça, Ele vai ajudar você a conseguir esta bênção maravilhosa. Então, também para ser salvos é necessário ter perseverança. Para ser abençoados por Deus, é necessário ter perseverança. Segundo, a perseverança nos torna homens e mulheres de Deus. 1 Timóteo 6:11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, a perseverança também ela contribui para que a pessoa se torne uma pessoa mansa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa piedosa. A piedade faz parte do compromisso, entendeu? Todas as pessoas piedosas são pessoas que têm compromisso. Então, isto é importante. E também toda pessoa perseverante, piedosa, comprometida, são pessoas justas, pessoas que procuram fazer suas coisas com justiça, com piedade, que é compromisso, com fé, que é necessário, e amor, e perseverança e mansidão. Então a perseverança nos torna homens e mulheres de Deus, porque o apóstolo está falando para Timóteo, você, porém, homem de Deus. Então, a perseverança nos torna homens e mulheres de Deus. A perseverança também, encerrando agora, a perseverança nos faz ver dias felizes. 1 Pedro 3, 10, 11. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Então, está aí esses conselhos maravilhosos. Quando nós perseveramos, nós veremos dias felizes. Aquelas pessoas que lutaram tanto, se esforçaram e hoje estão vivendo dias melhores, essas pessoas passaram por diversas situações que davam todo o direito de elas desistirem, mas não desistiram porque tiveram a capacidade de esperar, tiveram paciência para aguardar e também essas pessoas, elas foram pessoas que se tornaram mais felizes porque elas foram pessoas sábias, vigiaram com seus lábios, fugiram da falsidade, entendeu? Afastaram-se do mal, fizeram o bem, buscou a paz
com perseverança. Então, você quer perseverar? Vigia com os seus lábios, cuidado com o que você fala, tenha cuidado, não seja falso a ninguém, seja sempre uma pessoa verdadeira, certo? Não faça o mal, faça o bem, busque a paz, entendeu? Busque aconselhar as pessoas para que haja paz no meio delas. Evite ser uma pessoa ou se associar com pessoas que criam confusão, pessoas que criam manifestações, pessoas que criam um ambiente desagradável. Evite essas pessoas, busque a paz, com perseverança, faça o bem e Deus abençoará a sua vida e também a sua família. Que Deus abençoe, espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Peço a você que não deixe de colocar o seu like, faça um comentário, compartilhe com outras pessoas e Deus abençoará a sua vida. Muito obrigado, até o próximo vídeo.